exemplo, a diminuição da situação do seu cliente, porque se ele chega para usar, por exemplo, o caso da Citibank, precisava fazer um pagamento, o pagamento acabou sendo errado por conta de um problema de UI, a situação do seu cliente vai, assim, praticamente acabar. Se ele voltar a confiar em você de novo, vai ser muito difícil, você vai ter que ganhar ele novamente. Por isso, leva um custo muito elevado para corrigir em produção, porque o seu cliente já viu que está com problema, sua reputação já acabou sendo prejudicada por conta disso, e o esforço que os seus desenvolvedores e o resto das equipes vão ter que fazer para conseguir corrigir isso é muito mais complicado, porque você vai ter que atrasar muitas coisas, né? Por isso que eu boto aqui atraso no projeto, para você poder corrigir aquilo que já está em produção. Muitas empresas, assim, tem isso como normal, botar hotfix, botar algumas correções quando está em produção, e quando você vai ver o escopo do projeto, do planejamento deles, isso acaba atrasando as outras coisas que eles prometeram entregar. Por isso tem um impacto muito grande na reputação, por conta desse custo elevado que o cliente já vai estar vendo, então não é só o custo financeiro do tempo dos seus desenvolvedores, mas também um custo da sua reputação que vale muito. A perda de oportunidade de negócio decorrente disso, né? Porque, beleza, eu fui prejudicada por conta do software de uma empresa X. Mas não vou ser eu que vou ser prejudicada. Os outros clientes que poderiam fechar com essa empresa também vão acabar perdendo essa oportunidade. Assim, vão deixar de entrar em contato com você muitas vezes porque já sabe que você pode acabar fornecendo um problema desses para a empresa da pessoa. E um outro ponto também, que é sim, notório, que é a desmotivação da equipe. Isso aí é muito legal ver na parte dos desenvolvedores mesmo de empatia, porque quando chega o dono da empresa, putz, está dando problema em produção, e aí, quem é a culpa? E realmente não tem um único culpado. Quando vai um bug para a produção, passou por várias pessoas. Passou para o cara que criou o projeto, passou pelo PO, passou pelo designer, se tiver alguém ali para pensar na interface do sistema, passou pelo desenvolvedor e geralmente passa por alguém de qualidade. Por isso que a desmotivação da equipe acaba acontecendo. Porque você acaba se sentindo frustrado, porque, putz, já é tão complicado, às vezes, lançar alguma coisa e quando você lança, o negócio não dá certo 100%, isso acaba sendo muito complicado. Por isso que esses são somente alguns dos impactos que um bug pode ter no projeto. E quando a gente fala do custo dele em produção, do custo que um bug tem, quanto mais tempo a gente demora para corrigir ele, maior o valor dele tem para a empresa, de custo mesmo. Por isso que é muito mais legal a gente corrigir os problemas nos bastidores antes do cliente perceber, ou tentar fazer o máximo para que o cliente não perceba, porque sempre vai chegar algum problema para o cliente. É impossível a gente ter um código, um sistema livre de defeitos. Praticamente assim, qualquer um que você for tentar mexer ali, você vai conseguir achar alguma coisa. Por isso que as empresas pagam muito bem para as pessoas que, quando encontram vulnerabilidade, seja elas de segurança ou não, reportarem para as empresas. Porque é muito mais fácil para elas que só uma pessoa detectou e reportou do que várias pessoas detectaram, postaram, sei lá, no Twitter, no X, no TikTok, no Instagram, reportando esse problema. Por isso que a área de qualidade vai muito mais além do que procurar bugs. Geralmente, quando a empresa começa a pensar na área de teste, na área de qualidade, o profissional de qualidade, que no caso seria eu, acaba sendo colocado numa posição de testador. E testar faz parte do processo de qualidade, mas não é só isso. Para que o papel de qualidade seja realmente implantado na cultura da empresa, a qualidade tem que estar desde o princípio. Então, desde quando o PO vai começar a pensar no projeto, tem que ter alguém ali do lado que conhece o sistema para falar, putz, se você for fazer isso aqui, vai quebrar toda a outra parte, ou vai infectar em alguma coisa que vai dar problema. Por isso que procurar bugs não é só o 100% do trabalho que a gente faz. A gente tem que pensar muito mais além daquilo que o cliente vai perceber, para justamente fazer com que chegue o mínimo de coisas possíveis para ele. Porque os bugs vão muito além das exceptions que a gente vê nos sistemas. Aqui um exemplo do Windows. Porque o bug não é simplesmente aquilo que o cliente consegue ver naquela hora. Pode ser uma lentidão, problema de performance e várias outras coisas. Engloba problemas de performance, telas difíceis de usar. É muito comum ver muitas empresas grandes, quando você vai pegar o software dela para usar, não é intuitivo.
Isso é um problema claro de qualidade. Toda pessoa que for precisar usar aquele sistema tem que conseguir usar sem ter dificuldades. É por isso que algumas redes sociais, como Instagram e TikTok, acabam fazendo tanto sucesso. Principalmente pelo pessoal mais velho, os idosos, assim, né? A sua avó, o seu avô, quando começa a usar, eles ficam viciados naquilo, principalmente porque é fácil. É só você scrollar, se você quiser dar like, você dá uns 2 cliques. Para compartilhar também é simples. Então, ter um problema de qualidade no seu sistema também envolve o cliente ter dificuldade para usar. Regras de negócios difíceis de entender. Então, não é só a parte do cliente, mas se os seus desenvolvedores não conseguiram entender o que o PO pensou no projeto, a escrita dele, isso também é um problema de qualidade. Porque como você vai cobrar que o desenvolvedor desenvolva algo bem, corretamente, do jeito que você quer, se não está bem escrito? Se não está lá dizendo que realmente precisa ter uma borda arredondada. Aí chega para você e você fala, putz, tinha que ter uma borda arredondada. Como é que o desenvolvedor vai imaginar que estava na sua cabeça que precisava da borda arredondada? Estou dando assim um exemplo bem simples de algo que pode acontecer. E que muitas vezes acontece. Que muitas pessoas, muitos donos de produto, né, os POs, acabam escrevendo histórias que não são claras. Então, até quando o desenvolvedor ou quando a profissional de qualidade vai pegar aquilo para validar, não está claro o que realmente precisaria ser feito e o que ele precisa garantir que esteja no sistema. Falhas de segurança, quando a gente pensa em qualidade, isso geralmente é o fator que a gente mais vem na cabeça, né? Porque vazamento de dados, vazamento das senhas, ter alguma informação do seu cliente que acaba indo para outras pessoas. Então, problemas de segurança, quando a gente fala de qualidade, é uma das coisas que a gente mais tem que prestar atenção. E aí entra o papel de qualidade também, quando se faz periodicamente nas empresas, quando não tem uma área específica de segurança, contrata terceiros para fazerem lá uma investigação das vulnerabilidades, a qualidade também tem que atuar ali do lado para conseguir entender como melhorar e como que da próxima vez que for fazer uma consultoria dessa de segurança, tenham cada vez menos problemas. E a falta de documentação também é um problema muito grande de qualidade. Porque cada alguém for entrar novo no seu projeto, ele tem que conseguir entender como aquilo funciona. Como é que ele baixa o repositório e configura, o que tem que configurar para ele conseguir validar aquilo. Então, não ter documentação, que é algo muito comum em muitas empresas, que às vezes tem, só que a documentação é muito defasada, também é um problema de qualidade para as pessoas que estão na equipe. Por isso que a garantia de qualidade, ele tem que estar presente em todo o ciclo de vida do projeto, desde a concepção até a entrega. Eu só vim perceber isso quando eu tive minha própria startup, que eu fui uma equipe e aí eu tive que fazer tudo. Eu tive que pensar no software, eu tive que desenvolver, eu tive que vender para o cliente, eu tive que dar suporte, tive que atender as ligações. E aí quando você está realmente na pele de quem seria, por exemplo, o CS da vida, você entende o quanto a qualidade é realmente importante. Porque tem alguns muitos chamados para CS, por exemplo, que são coisas muito simples e muitas vezes são, por exemplo, de usabilidade. E que o cliente acaba abrindo o chamado justamente por não conseguir entender como funciona o sistema. Então, cada vez que você acaba perdendo, de certa forma, um tempo para corrigir algo que facilmente você já conseguiria resolver antes de colocar para o cliente, você acaba deixando uma felicidade maior para ele. Porque ele vai conseguindo ter uma experiência melhor e vendo menos problemas. Por isso que a qualidade ela tem que estar de uma ponta a outra. Então, desde a concepção mesmo, do PO pensar nas coisas, ou então chamar alguém junto, chamar o desenvolvedor, ao invés de somente apresentar para o dev o que ele tem que fazer, tem que realmente ser um trabalho em equipe, até a melhoria contínua, que é após você entregar o sistema para o cliente, porque a gente sabe que vai chegar alguma coisa para o cliente. É impossível não chegar nada. O problema é que você não pode deixar o cliente perceber. Eu acho que esse é o maior desafio. Porque muitas vezes tem um probleminha ou outro, algo de uma borda, sei lá, um problema de performance, só que tem que ser imperceptível para o cliente. Então, você sabe o problema, você vai tentar melhorar, mas você vai colocar o sistema lá no ar, mas não pode ser algo que impacte o uso do cliente no sistema. Então, não pode atrapalhar ele ao ponto, sei lá, demorar... Tem um sistema que você precisa enviar algumas cargas em Excel. Putz, o cliente precisa passar 6 horas com a tela lá aberta porque a carga é muito grande. Você poderia ter feito alguma coisa para melhorar a experiência do cliente. Ter avisado que cargas acima de, sei lá, tanto tamanho vai demorar um pouco mais e várias outras coisas que você pode fazer para melhorar isso. Por isso que a qualidade é uma responsabilidade de todos.
E eu acho que é por isso que é tão difícil implantar qualidade mesmo nas empresas, além de ter uma pessoa somente testando. Porque ninguém quer muito ter um pouco dessa responsabilidade de não colocar um bug em produção. Mas quando a gente deixa de ser uma responsabilidade somente de uma pessoa e passa a ser a responsabilidade da equipe toda, tendo alguém ali para direcionar, aconselhar, pensar um pouco mais fora da caixa sobre onde a qualidade poderia impactar no sistema na entrega para o cliente, porque nem sempre o PO vai pensar em tudo, o desenvolvedor vai pensar em tudo e a qualidade também vai pensar em tudo. Por isso tem que ser um trabalho em equipe. Quanto mais gente pensando no projeto, mais fácil a gente vai conseguir resolver os problemas que podem aparecer. E quando a gente fala em investir em qualidade para não receber esse bug misterioso que pode vir a aparecer, a gente tem que pensar em várias coisas que englobam qualidade. Então, testes automatizados são coisas que é muito falado ultimamente e gera um pouco de controvérsia, porque a gente não pode automatizar tudo. Porque senão fica muito longo a sua esteira lá de testes para rodar. Mas o que você vai validar de forma automatizada? Isso é uma coisa que, dependendo da empresa, você precisa filtrar o que você precisa automatizar. Tem empresas que preferem automatizar a parte de regressão dos testes. Então, todas aquelas coisas que mais podem gerar problema para o cliente, ou que o cliente não pode de jeito algum ter algum problema, tem que deixar automatizado. Tem empresas que gostam de seguir assim. Tem outras empresas que gostam de fazer testes unitários automatizados, para ter pequenas coisinhas ali sendo validadas de uma forma mais rápida. Então, vai de acordo com as necessidades mesmo de cada empresa e do que ela pode precisar naquele momento. Testes manuais. A gente sempre vai ser legal ter testes automatizados para acelerar o processo, mas nada consegue, às vezes, ir além do que você simular mesmo o usuário, clicando ali naquela coisa e vendo o que acontece. Porque tem coisas que a gente consegue automatizar e outras coisas não. Porque realmente vai também na experiência do cliente. Então, você não consegue automatizar um sistema todo, vai demorar muito tempo. Então, o que você não consegue automatizar, você vai ter que fazer uma validação manual. Então, por isso que validação manual, os testes manuais, eles não podem acabar também. Os testes de regressão, para antes de você colocar o seu sistema no ar, você fazer uma validação de todas as outras coisas que deveriam estar funcionando, continuam funcionando. Então, por exemplo, na empresa que eu trabalho hoje, uma das coisas que eu faço como qualidade é, antes de o sistema a gente colocar em produção, eu faço uma validação das coisas que realmente não podem quebrar para o cliente. Nisso, a gente usa testes automatizados e testes unitários também, para garantir algumas coisas dessa regressão que são mais críticas para o cliente, então que o cliente não pode perder de jeito nenhum essa funcionalidade, como ela funciona. E a gente também, no caso eu, faço testes manuais, porque eu sei que algumas coisas, algumas funcionalidades demoram um tempo a mais para escrever o teste automatizado. Então, às vezes, é muito mais rápido, nessa sprint, eu fazer a validação manual e me programar para depois escrever o teste automatizado dela numa próxima. Porque quando você vai ver o fluxo de desenvolvimento de um dev para o de qualidade, um profissional de qualidade não consegue entregar tão rápido quanto uma pessoa de desenvolvimento. Porque são coisas específicas, pontuais, que o desenvolvedor acaba atuando, as features. Mas o pessoal de qualidade, no caso eu, a gente tem que trabalhar naquela feature que o desenvolvedor desenvolveu e todas as outras coisas que podem ter envolvimento com aquilo para garantir que aquilo está funcionando. Então, os testes de regressões ajudam muito a ter uma validação melhor de que não vai... que o que está funcionando não vai quebrar para o cliente. Então, garantir esse background para o cliente. Revisão de código. Então, código bem escrito é bom para todo mundo. Então, indentação... ter alguém lá que olha o código, faz uma validação se aquele código realmente está bem escrito, se aquele código realmente está resolvendo um problema. Isso ajuda muito também na empresa. Geralmente o pessoal de desenvolvimento, front-end e back-end, acaba tendo mais revisores de código ali na sprint, e o pessoal de qualidade acaba não tendo tanto. Geralmente o pessoal de qualidade escreve o código e consegue lançar, e é isso, lá na esteira de fluxo de teste. Mas quando a gente tem alguém que pode revisar esse código, é muito melhor, porque também dá mais uma garantia para a qualidade do projeto. Testes de performance, então eu dei um exemplo da gente precisar esperar 6 horas para subir uma carga. Isso aí é um exemplo assim, mais absurdo. Mas a gente já sabe que o usuário ele não tem paciência de esperar as coisas na tela. Então, quanto mais rápido o usuário tem acesso àquilo,
mais rápido carrega, melhor para o usuário, mais feliz ele está. Antigamente, não é da minha época, mas quando tinha internet de escada, meu pai conta que demorava muito tempo para você conseguir carregar as coisas. Hoje em dia, as pessoas não conseguem esperar o tempo que era antigamente hoje. Então, testes de performance são muito importantes para que o cliente consiga ter um uso melhor do sistema. Os feedbacks dos usuários são importantes porque quem realmente sabe a dor que está sofrendo é o cliente. O cliente sabe na pele, ele conhece o seu sistema mais do que você, muitas vezes. Porque ele consegue, às vezes, criar bugs onde você nunca nem imaginaria que poderia existir. É um superpoder do cliente, eu diria. Então, é muito legal, caso o seu cliente chegue para você com alguma sugestão de melhoria, que você ouça e mostre para ele que você realmente entende aquele problema e que vai tentar atuar nele, para que o cliente realmente sinta que ele é importante, que ele também é parte da equipe. A documentação, então, assim como a revisão de código, ter algo documentado para que as próximas pessoas que entrem no projeto ou outras possam realmente entender o código direito, você poder dar manutenção também numa feature que alguém escreveu há um tempo atrás, é muito importante. Testes de segurança, quando a gente fala em qualidade, a gente acaba focando também muito em segurança, que às vezes parece que é algo separado, são áreas separadas, só que elas andam muito juntas, porque acredito que ninguém quer ter suas senhas roubadas. Por exemplo, aqui eu imagino que ninguém está usando o sinal Wi-Fi para não ter problemas, né, aberto. Então, a segurança do sistema é algo muito importante. A gente tem os testes de usabilidade, então é aí por isso que eu acho também importante o feedback do usuário, porque cada usuário consegue usar o sistema de uma forma um pouco diferente do que o outro. Então, saber qual é a dor do seu cliente ao usar seu sistema, qual a dificuldade dele, questão de usabilidade, ajuda você a melhorar isso para ele. E quanto mais fácil para o cliente usar o sistema, melhor. Ambientes isolados de teste, então, na empresa que eu trabalho, por exemplo, a gente tem um software de gestão e a gente tem clientes que usam ele, mas cada cliente tem uma forma diferente de usar ele. Então, quando a gente vai colocar algo em produção ou está resolvendo alguma coisa, a gente tem que pensar no todo, mas a gente também tem que pensar na especificidade de cada cliente. Então, eu sei que um cliente X, ele geralmente usa contas do tipo Y. Então, quando eu for fazer alguma validação para ver se ele será impactado por aquilo que eu estou lançando, eu tenho que garantir que no cenário que aquele meu cliente usa, não será afetado. Ou, por exemplo, e aí, né, entra também o que os outros clientes usam. Então, tem que ter essa garantia, esses ambientes de testes isolados. Então, por exemplo, na empresa que eu trabalho, a gente vai lançar alguma funcionalidade em produção, nessa parte de regressão, de validação final, a gente geralmente cria ambientes de testes isolados para os clientes que a gente sabe que usam mais e que têm mais especificidades no uso do projeto de uma forma diferente, de como ele interage lá, o que tipo de carga ele sobe, como ele usa mesmo. E a gente tenta validar em cima desse cenário do cliente aquilo que já existe. Então, por isso que os testes automatizados também são muito bons. Porque imagina que você tem, sei lá, 15 clientes, cada cliente usa seu software de uma maneira específica, porque dá para você ajustar de acordo com o que o cliente precisa, e você vai validar tudo isso na mão antes de colocar para o cliente para garantir que para todos não vai ter problema. Então, é muito importante você ter esses ambientes de teste isolados para você garantir isso para o seu cliente também. E análise de requisitos e riscos. Quando a gente fala na concepção do produto, muitas vezes passa só pelo PO a concepção do que vai entrar na feature. Só que deveria ser um trabalho realmente em equipe. Então, tá ali na plane junto com alguém de qualidade, alguém de desenvolvimento e pensar juntos naquilo que vai ser desenvolvido. Então, a gente precisa fazer uma funcionalidade de login nova. O desenvolvedor sabe o trabalho que vai dar para fazer do jeito que o PO quer. O profissional de qualidade sabe o que pode estragar na experiência do usuário e de outros problemas se mudar completamente a experiência do usuário que a gente já sabe que é garantida. Então, como é que a gente alinha essas duas coisas? Para não chegar para o desenvolvedor algo meio que irreal, se muito fantasioso do que vai ser entregue, do que ele precisa desenvolver, e para também, quando chegar o profissional de qualidade, ele ter um entendimento melhor de o que ele deve validar ali ou não. Eita!
Mas é isso, pessoal. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que tem espaço para alguma pergunta. E aí, se vocês quiserem perguntar, estou aqui à disposição, mas também ficarei o resto do evento. A menina tá correndo. E chegou. Já que você trabalha na área de qualidade, eu queria perguntar assim, como a gente define o que é qualidade no software? Legal. Qualidade no software seria realmente você conseguir entregar algo para o seu cliente sem que ele consiga perceber que está com algum problema. Quando a gente pensa em qualidade, geralmente quando entra algum tester para fazer parte da squad, geralmente essa é a função dele, fazer a validação para que não chegue problema para o cliente. Essa é a concepção de qualidade que é mais comum das pessoas terem. Só que quando você pensa em realmente garantir a qualidade, fazer só uma validação no final do desenvolvimento do produto, não é tão inteligente. Porque você poderia economizar muito tempo do desenvolvimento, de correção de problemas antes. Então, quando eu penso em qualidade de software, eu penso em cada etapa do desenvolvimento, então da concepção, do desenvolvedor pegar lá e desenvolver e, no fim, validar a última vez para ir para o cliente, ter alguém realmente pensando em o que pode dar de errado ali para chegar para o cliente. Então, eu acho que a função do profissional de qualidade e da qualidade em si é realmente ser, às vezes, o lado mal de o que pode dar de errado aqui. Acho que é mesmo assim essa a função. Eu acho que um ansioso, eu sou um pouco ansiosa, mas um ansioso, quem viu Divertidamente 2, deve perceber que o ansioso consegue pensar em muitas possibilidades e muitas vezes até irreais. Só que isso é muito bom na área de qualidade, né? Porque você consegue realmente explorar o máximo de problemas possíveis que poderiam acontecer e garantir que eles ao menos não aconteçam, aqueles que você consegue pensar. Não sei se tem alguém mais alguma pergunta, mas eu ficaria aqui do resto do evento. E muito obrigada a todos.